Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Tiveram um bom dia? Tiveram um dia proveitoso? Muito interessante era a saudação dos romanos, que diziam em latim carpe diem, numa tradução livre, carpir o dia, extrair do dia o que ele tem de melhor, fazer no dia o que ele nos faz, a tarefa que ele nos faz mais úteis. Trabalhar o dia. Essas saudações falam muito das civilizações, assim como o namastê dos indianos. Que nós tenhamos essa possibilidade de a cada dia perceber e extrair o que ele tem de melhor. Agora, para quem escolheu estar aqui, para quem decidiu investir na sua sensibilidade espiritual, na sua percepção, na sua visão de mundo, no seu conhecimento e, consequentemente, no seu autoconhecimento, porque assim é o fora como dentro, assim é o baixo como o alto. Já disse Hermes Trismegisto. Para quem investiu nessa preciosa certeza, como alguém que vai descascar abacaxis e afia a faca antes, nós somos o grande instrumento da nossa evolução, do aproveitamento da nossa vida, do nosso dia. Nós queremos saudar essa decisão lúcida de todos nós, encarnados e desencarnados, aqui embaixo e lá em cima, por assim dizer. Muito bom termos tomado essa decisão, nos prepararmos para o dia de amanhã, nos sintonizarmos com o bem agora. Hoje vamos falar sobre a indiferença. É um desafio para todos aqueles que buscam a sua evolução entender a estagnação e a indiferença. Por quê? Se tudo no universo se expande, se todas as criaturas buscam uma melhoria, é da lei do progresso, é da lei do existir. Por quê? Alguns de nós, quem sabe todos nós em algum momento, nos entregamos à estagnação e à indiferença. Como compreender isso, não é? Vamos lá? Vamos ver as perguntas de Kardec, sempre interessantíssimas, e as respostas dos espíritos de luz que o assistem, sempre preciosas. Questão 995, capítulo 2, quarta parte, desse O Livro dos Espíritos, um livro realmente interessante, que vale a pena uma leitura, depois da leitura vale a pena uma releitura, e depois da releitura vale a pena um estudo. Que esse nosso encontro, que esse nosso grupo de estudos seja um aperitivo para os seus próprios estudos. Se você quiser uma sugestão para a sua leitura, releitura e estudo desse Livro dos Espíritos. Sempre à luz da vida, sempre para nos habilitar a compreender um pouco melhor o que está à nossa volta e a nós mesmos. E nos impulsionar à prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Muito bom. Vamos à questão 995. Existem espíritos que, mesmo não sendo maus, são indiferentes à sua própria sorte?
Olha a pergunta de Kardec. Existem esses espíritos? E a resposta é: esses espíritos não se ocupam com nada de útil, ou seja, existem. São espíritos que não se ocupam com nada de útil. Estão sempre na expectativa. Não vivem o presente. Esperam alguma coisa de alguém que mude suas vidas. Fabulosa frase atribuída a Albert Einstein, que fala que loucura é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Como pode ter tanta gente, como agora há pouco, ao final do ano, que espera um ano novo, que espera um ano melhor, que espera um ano sem problemas, sem ter a menor noção do que eles precisam fazer na sua própria melhoria para ter um ano novo. Praticamente todo mundo quer um feliz ano novo. E praticamente ninguém tem clareza sobre o que precisa fazer, no que precisa se transformar para conquistar esse feliz ano novo. Ou seja, no dizer de Albert Einstein, que aponta que é uma loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, seríamos uma humanidade louca. Olha que grave é isso, não é? Por quê? Queremos o melhor vagamente, abstratamente. Queremos o melhor, mas não investimos na nossa melhoria, que é a ferramenta fundamental para crescer. Alguém que queira descascar os abacaxis da vida, e é fundamental que queiramos, tem como primeira tarefa afiar a faca, e nós somos o grande instrumento da nossa evolução. A questão 919 desse Livro dos Espíritos fala claramente que a grande ferramenta da evolução é o autoconhecimento. Como já havia apontado Sócrates, a partir do oráculo de Delfos, que propunha o autoconhecimento, como confirmou Jesus Cristo, pelo conhece-te a ti mesmo, como sinalizaram os espíritos para Kardec na questão 919, confirmando o conhece-te a ti mesmo, dando inclusive uma receita, Santo Agostinho dando uma receita de melhoria através do autoconhecimento, de expansão espiritual através do autoconhecimento. Grandes sábios, grandes luminares que vieram depois ser confirmados pela ciência, já que a história, o estudo da história, o estudo da antropologia, da sociologia, e muito especialmente da psicanálise e da psicologia, também nos sinalizam nesse rumo do autoconhecimento para melhoria, para pacificação, para o amadurecimento mental e espiritual. Por quê? Mesmo tendo essa certeza das melhores mentes que já passaram na humanidade, mesmo tendo dentro de nós o impulso do crescimento, porque tudo se expande no universo, o próprio universo está em permanente expansão, porque alguns seres, e nós, provavelmente em algum momento, nos entregamos à estagnação, à acomodação, à indiferença. Os espíritos dizem, esses espíritos não se ocupam com nada de útil, estão sempre na expectativa. Transferem para um futuro vago, louco,
sua vontade de melhoria, sem para isso se dispor a nada, não se abrindo a nenhuma mudança. Como cortar melhor o abacaxi com uma faca que nós sabemos que é cega, sem fazermos nada para afiá-la? Não é? Essa também é uma situação de sofrimento, porque o progresso deve estar em tudo. É lei da vida, é impulso interior. Nesses espíritos, o progresso se manifesta pela dor. Vejam só, meus amigos. Questão 995A. Esses espíritos não têm o desejo de abreviar os seus próprios sofrimentos? Certamente que tem, dizem os espíritos, mas não tem energia, coragem, poderíamos dizer, suficiente para querer o que pode aliviá-los. Quantas pessoas preferem morrer na miséria em vez de trabalhar? Morrer na ignorância, afundar na ignorância, em vez de estudar, em vez de refletir sobre o que acontece à sua volta, preferindo o papel de vítimas, de incompreendidas, não é? É tão mais cômodo achar que nossas vidas não se melhoram porque alguém não nos ama, alguém nos preteriu, alguém, quando na verdade somos nós mesmos que não investimos na nossa mudança. É muito triste, não é? Questão 996, a última de hoje. Uma vez que os espíritos veem o mal causado por suas próprias imperfeições, como explicar que alguns possam agravar suas situações e prolongar seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? A resposta se dá da seguinte forma: os espíritos que procedem assim são aqueles cujo arrependimento é tardio. Eles demoram a se arrepender, criando narrativas, fórmulas mentais, como a da revolta, onde o mundo todo seria injusto. É basicamente a narrativa dos ateus, dos céticos, dos descrentes. Ou como se a vida fosse gerasse vítimas. Creem em Deus, dizem crer em Deus, mas creem ao mesmo tempo no mal. Ao contrário do que Jesus disse, que não podeis atender a dois senhores, essas pessoas creem em Deus e creem no mal. Pergunte à sua volta, pergunte para você mesmo se você não crê que o mal existe. E se isso é coerente com o Deus que você diz crer. Ora, meu amigo, se você diz acreditar em Deus, se o Deus que você acredita é perfeitamente bom, perfeitamente justo e absolutamente poderoso, todo-poderoso, qual o espaço para existir o mal? O mal não existe. Ninguém é vítima de nada. Ninguém, nem poderia ser. Deus só permite que alguém sofra em alguma situação, no seu corpo, na situação social, nas relações humanas, quando aquele sofrimento
faz sentido no seu despertar. Para a saída dessa indiferença, dessa acomodação, dessa estagnação que nós estamos falando agora. A vida é permanente movimento. Tudo que move é sagrado, como disse Milton Nascimento. Tudo está em evolução e expansão. Se nós pretendemos nos estagnar, somos como alguém que queira estar num rio caudaloso e queira ficar parado no meio desse rio caudaloso. Gastará energia, sofrerá, se cansará enormemente resistindo ao movimento da vida. Estagnação traz muito sofrimento. Como disseram aqui os espíritos, nesses espíritos o progresso se manifesta pela dor. A dor vem chamar esses espíritos indiferentes, estagnados, acomodados ao progresso. Como dizem ainda os espíritos, quantas pessoas preferem morrer na miséria em vez de trabalhar? Morrer na estagnação? Na ignorância, em vez de estudar? Então são espíritos que procedem assim, são aqueles cujo arrependimento é tardio, demoram a se arrepender, demoram a perceber que a causa das suas dores está eminentemente em si mesmos, em nós mesmos. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino, seja ele de luz ou de sombras. Isso é libertador. Isso é estimulante. Isso é terapêutico. Só depende de nós buscarmos a mudança. Mesmo que você sofra as mais diferentes situações. Se você promover a mudança da perspectiva, a mudança do olhar em relação às dores, elas se transformarão totalmente. Deixando de ser injustiça, e a dor que consideramos injustiça é muito mais dolorida, para ser uma dor terapêutica e didática. E a dor terapêutica e didática, a dor que nós compreendemos que tem uma finalidade para o nosso bem, ela é muito mais assimilável, muito mais compreensível e compreendida, muito mais aceitável e, consequentemente, transformadora. Não é verdade que nós aceitamos os desafios de um concurso público quando entendemos o quanto aquele concurso pode trazer em benefício para nós? Não é verdade que aceitamos exames invasivos, exames dolorosos, cirurgias difíceis, por estarmos conscientes da importância desses procedimentos? Sempre que compreendemos a dor, nos dispomos. Uma mulher grávida, mesmo aquelas que tiveram partos dolorosos, muitas vezes se propõe a um segundo parto, porque vem a finalidade, a beleza dos resultados. Não é? Expandir a perspectiva é fundamental para nos abrirmos às dificuldades. Expandamos nesses estudos, nesses livros preciosos, mas sempre nos remetendo à vida, à nossa atitude
e a vida à nossa volta. Assim seja sempre. Só é possível um feliz ano novo com essa lucidez, com essa consciência da auto-melhoria. Então, feliz ano novo para você, minha amiga, meu amigo, que partilham conosco desse espaço. Feliz ano novo para toda a humanidade, feliz vida nova, que é a certeza de presente para todo aquele que compreende que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que a vontade de Deus é sempre o amor, o aprendizado, a cura de cada um de nós. Que essa certeza sempre nos impulsione para frente, nos cure das nossas indiferenças e das nossas estagnações. Maravilha! Saudar então os amigos, nossos colegas de classe, nossos colegas de grupo, classe cujo único, mas fabuloso mestre é Jesus. Enir Cajazeira, que assim seja. Marco Aurélio Trindade, noite feliz, conhecimento sempre. Exatamente, Marco. André Santos, Adelaide Dias, Enir Cajazeira. Gugu Souza, trazendo sempre sua gratidão. Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, com quem compartilhar a luz aqui gerada. Que todos vocês façam o mesmo, ainda que não escrevam, mas coloquem em seus corações necessitados, pessoas em crise, pessoas com dificuldade, na certeza de que o seu pensamento será o fio condutor da energia, da luz, da lucidez que cada um precisa para fazer a sua própria transformação. Que assim seja com todos nós. Compartilhe, espalhe cada bem que você receber na vida. Espalhe essa live, se você entender que ela pode fazer bem a alguém. E venha conosco. Amanhã estaremos continuando os nossos estudos. Paz e bem, até amanhã.